Olá, amigo da Novo Tempo, está começando mais um programa Lições da Bíblia. Que alegria falar com você neste momento, muito especial aqui para o programa, porque estamos começando mais uma temporada, uma nova temporada está diante de nós. Nós acabamos de sair daquela temporada maravilhosa, quando estudamos sobre os aspectos familiares da família humana, a importância da família, e agora, numa nova etapa, num novo momento, nós vamos começar a estudar uma nova temática. Por isso, você é muito bem-vindo, porque o tema dessa temporada tem muito a ver com todos nós. Meus pequeninos irmãos, servindo aos necessitados, nós vamos falar sobre como podemos ajudar os nossos irmãos, como podemos ajudar as pessoas, aqueles que necessitam, aqueles que estão precisando do nosso apoio, do nosso amor, da nossa atenção e do nosso carinho. Eu tenho a alegria de, mais uma vez, apresentar aqui uma dupla de colegas para fazer parte desse primeiro momento, dessa primeira semana da nova temporada. Dois colegas que vieram do interior de São Paulo, da região oeste do estado de São Paulo. E eu dou aqui a minha saudação inicial ao pastor Samuel. Bem-vindo, pastor Samuel. Uma alegria recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria para mim estar aqui participando do Lições da Bíblia, pastor Lanza. Uma alegria. O pastor Samuel, ele trabalha numa área administrativa da igreja, no escritório da Igreja Adventista, lá em São José do Rio Preto, que é a sede regional ali para todo o oeste paulista, e ele está como secretário-geral, um secretário administrativo ali naquela grande região. É um trabalho bem burocrático, mas ao mesmo tempo lidando com pessoas, não é, pastor Samuel? Sem dúvida. É o trabalho de conduzir ali o trabalho da igreja, junto dos irmãos, dos pastores, administrando ali as escolas, enfim, junto da administração, coordenando todos os aspectos evangelísticos, missionários da grande Paulista Oeste. Um campo com quase 35 mil membros, são 340 congregações. Eu aproveito, inclusive, pastor Lance, para mandar um abraço para todos os nossos irmãos da querida Paulista Oeste, um povo muito fiel. Nós temos uma igreja muito dedicada, então um abraço muito especial para todos os nossos queridos irmãos da grande Associação Paulista Oeste. Maravilha! Um nosso abraço fraternal também. Você sabe que eu nasci nessa região, né? Nasci em Araçatuba, criado em Araçatuba, uma das cidades do Oeste Paulista, e tenho muito carinho. E no momento estou trabalhando lá também, no escritório da Oeste, com muita alegria, dedicando o nosso tempo ali, os nossos talentos para essa região. Juntamente com o pastor Samuel, nosso amigo pastor Marivaldo, está com a gente. Comigo é a primeira vez, mas eu sei que você já esteve aqui no outro momento, quando o pastor Gilmar Batistotti estava aqui, você esteve participando de lições. Pastor Marivaldo, muito bem-vindo. Pastor Lanza, é um privilégio, é uma alegria muito grande poder participar, viu? Muito obrigado pelo privilégio, por ter me convidado, pela alegria de estar aqui com vocês. Que bom, alegria nossa. Pastor Marivaldo também trabalha lá em São José do Rio Preto, na Associação Paulista Oeste, o escritório da Igreja Adventista, para uma área bem missionária, né? Bem específica, pastor. Fale um pouquinho sobre essas áreas que você trabalha ali. Pastor, ali no campo da Paulista Oeste, nós trabalhamos na área de ministério pessoal, da Escola Sabatina, a ASA. Nós trabalhamos com um grupo de irmãos maravilhosos, dedicados. Eu até quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço para eles, para todos os irmãos ali da Paulista Oeste. Agradecer pela dedicação deles no trabalho missionário, nessa consistência que nós temos na Escola Sabatina e nos irmãos que trabalham também servindo aqueles que são mais necessitados, que é através da nossa Ação Solidária Adventista, a ASA. Verdade. Pastor Marivaldo, você, uma das suas atividades, trabalhar com a ASA. Explica para a gente o que é a ASA para os nossos telespectadores, porque nessa temporada nós vamos receber vários pastores que cuidam deste setor da Igreja Adventista, que é uma sigla, ASA. O que significa e como que é desenvolvido esse trabalho? A ASA é a Ação Solidária Adventista. O nosso objetivo com esse departamento na igreja, é um serviço que a igreja presta para os irmãos
os nossos irmãos da igreja e também para os nossos amigos que estão de fora da igreja. Nosso objetivo é tentar minimizar um pouco os problemas sociais que essas pessoas têm. Às vezes é uma falta de alimento, às vezes é falta de trabalho, falta de uma roupa. Enfim, o nosso objetivo é dar condições para que eles possam ter essas necessidades supridas. Também trabalhamos no sentido de podermos dar alguns cursos para que eles possam gerar recursos e possam sair dessa situação mais difícil que alguns se encontram, infelizmente. E para vocês que estão em casa acompanhando, já devem saber desde já, nós vamos trabalhar muito nessa questão de ajudar o nosso semelhante, aqueles que estão passando por necessidades, quer sejam físicas, emocionais, espirituais, sociais. Nós temos uma grande temporada, tenho certeza, e nós vamos poder tirar grandes lições a respeito desse tema. Bom, apresentados aqui os nossos amigos, eu aproveito este início para dizer que você pode ter acesso ao conteúdo deste manual através do nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia. Você pode ter ali no blog alguma orientação de como poderá ter acesso a esse conteúdo, ou através do site da Casa Publicadora Brasileira, que é a editora dos Adventistas do Sétimo Dia no Brasil, e ali no site da Casa Publicadora, que está aparecendo em sua tela, você poderá ter acesso a este conteúdo, tá certo? A Casa Publicadora é uma grande parceira aqui da Novo Tempo e do programa Lições da Bíblia, e com muito carinho trabalhamos sempre em sintonia. Vamos aproveitar para fazer uma oração agora, para a gente começar o nosso estudo? Pastor Marivaldo, você pode orar para nós? Ok, claro. Nosso querido Deus, nosso maravilhoso Pai, mais uma vez estamos tendo o privilégio de podermos conversar com o Senhor e mais uma vez reconhecemos que o Senhor é o único Deus digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Pedimos ao Senhor que o bom e santo Espírito permaneça conosco, abrindo o nosso entendimento, para que tudo o que venhamos a fazer seja para exaltação do Teu santo nome e para a edificação espiritual de cada um de nós e do Teu povo também, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos ouvir pela primeira vez o nosso escritor, o autor do nosso manual de estudos, o pastor Jonathan Duffy. Olá, eu sou Jonathan Duffy, sou presidente da ADRA e a lição deste trimestre é sobre como se relacionar com o nosso próximo. É sobre como o amor de Deus nos leva a sermos agentes de mudança e esperança em nossas comunidades. Quando Deus criou o mundo, Ele criou 4 tipos de relacionamento. Ele criou o relacionamento de Deus para com o homem, do homem para si mesmo, do homem para seu próximo e do homem para o meio ambiente. Toda a destruição vem da quebra desses relacionamentos e toda a cura vem da restauração desses relacionamentos. Por isso, quando olhamos para nós mesmos agora, milhares de anos após a criação, e olhamos para a destruição que existe neste mundo, é possível estarmos aptos a restaurar a harmonia que Deus tinha? Eu creio que talvez não possamos mudar o mundo de forma completa, mas podemos mudar o mundo que vivemos e a forma como vivemos. E através de nossas vidas, nós podemos restaurar os relacionamentos em direção ao que Deus deseja que sejam. E com essa introdução do pastor Jonathan Duffy, começamos aqui a temporada, essa nova temporada, no programa Lições da Bíblia. Bom, amigos, acabamos de ouvir aí o pastor Jonathan Duffy falando sobre esses 4 tipos de relacionamentos que Deus nos criou para exercermos, né? Nós orbitamos em torno desses relacionamentos. É importante entender que nós, como seres humanos, somos seres relacionais, não é, pastor Samuel? Sem dúvida. O próprio motivo da criação envolvia o desejo de Deus de relacionar-se com a sua criatura. Então, quando Deus cria o homem, Ele já cria para que pudesse interagir com o homem. E por isso que já no relato da criação nós vemos Deus se relacionando cada dia, estando ali no Éden, conversando com Adão e Eva. Então a criação ela tem basicamente essa intenção primária. Nós temos todo um elo comum, uma origem comum que está em Deus e fomos criados para relacionamento com Deus e obviamente relacionamento um com o outro, relacionamento com a natureza, o cuidado, a responsabilidade que envolve esta criação. Uma vez que fomos criados por Deus para se relacionar com Ele, envolve um relacionamento de responsabilidade com tudo que Deus criou e nós deveríamos ter muito cuidado ao lidar com a natureza, com a criação de Deus. A maneira como eu relaciono com o próximo, como eu lido com o meio ambiente, é uma responsabilidade tremenda. E essa questão de Deus criou, que é o tema
dessa primeira semana, pastor Marivaldo, é realmente um relembrar para todos nós de que Deus é o Criador de tudo, né? A gente está vivendo uma fase difícil. Muitos acabam tendo quase que vergonha de dizer que Deus é o Criador, né? Que a nossa origem está em Deus. Você tem esse mesmo sentimento de que parece que o mundo está tentando abafar essa grande verdade e realidade de Deus como o Criador? Pastor Lanza, primeiro eu gostaria de enfatizar que Deus como Criador é nada mais, nada menos que a expressão máxima do amor que Ele tem por cada um de nós. Porque Deus não precisava, mas Ele cria. Ele cria um ambiente perfeito, Ele cria um ambiente saudável, Ele cria um ambiente gostoso para que Ele pudesse relacionar com o homem. E a relação de Deus com o homem e do homem para com Deus dá condições que nós tenhamos as nossas outras relações entre nós, seres humanos, de uma forma muito mais pautada no amor, no respeito, na bondade, na generosidade. Eu acho extremamente importante nós podermos assumir a identidade que nós cremos num Deus que é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Nós fomos criados por esse Deus. Repito, Deus não precisava nos criar, mas a essência de Deus é amor. A essência de Deus é relacionar-se com aquela que é a sua criatura, o ser humano, que é a obra-prima da sua criação. Deus é maravilhoso porque nos criou. E estamos aqui hoje por causa dessa generosidade que Deus demonstrou para cada um de nós, nos criando, pastor. É verdade. E dentro desse contexto, eu fico pensando no seguinte, você falando o amor de Deus, a importância dele nos ter criado, o pastor Samuel falou sobre o relacionamento, né? Deus é um Deus de relacionamentos, a importância que tudo gira em torno disso. Quando a gente vê o texto bíblico, quando vem Pai, Filho e Espírito Santo criar o mundo, e Deus diz, façamos o homem, até na criação há uma relação de interatividade entre os seres da divindade, e parece-me que Deus também deseja que a gente tenha esse aspecto na vida também, né? De vivermos com as pessoas, vivermos uns com os outros, nos relacionarmos, sentirmos amor pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo. E penso que também tem essa verdade, não é, pastor Samuel? Se a gente entende que fomos criados por Deus para se relacionar com Ele, com o semelhante, com a própria natureza, quando vem essa ideia de que nós não fomos criados por Deus, então nós rompemos com todos esses relacionamentos. Uhum. Então essa ideia de que o mundo vem de um acidente cósmico, uma evolução, então quer dizer, o meu relacionamento com Deus já está comprometido. A maneira como eu vou me relacionar com Deus já não é mais a mesma. E, consequentemente, vai afetar a maneira como eu me relaciono com o meu semelhante também. Então, isso é fundamental para a maneira como nós vivemos e nos comportamos. O senso de que saímos das mãos de Deus e devemos viver de maneira responsável, adorando a Deus, respeitando a criação de Deus, como o próprio texto da lição dessa semana. Por que diz que quando a gente oprime um pobre, Deus se ofende por isso? Porque Ele é Pai. Imagina eu que... Pai de todos, né? Eu como pai, a gente até brinca, né? A gente diz assim, olha, você pode até ter problema comigo, mas não faça mal para o meu filho. Se fizer mal para o meu filho, eu vou me zangar. Então esse cuidado, esse amor que Deus tem é tremendo. E quando a gente tem essa concepção, a gente vai ter respeito pelo outro, porque eu vou olhar para ele como meu irmão. Nós somos filhos do mesmo pai. E o pastor Samuel toca num ponto muito importante, pastor Marivaldo e amigos que estão nos acompanhando, que realmente o tema principal dessa lição vai ser com que a gente entenda o quanto Deus ama a todos, e não apenas alguns privilegiados da classe social mais alta, ou da raça A, B ou C. Deus é pai, como disse o pastor Samuel, pastor Marivaldo. É isso mesmo. E um pai ama a todos, todos os filhos, cada um tem sua característica, mas o amor do pai é o mesmo. Pastor Lanza, o amor de Deus é um amor incondicional. Uhum. Não importa o que eu faça ou o que eu deixe de fazer, Deus continua me amando. E eu acho que a expressão máxima do amor de Deus por cada um de nós é a liberdade que Ele nos concede. Uhum. Porque quando fomos criados, Deus não nos criou de uma forma tal que fôssemos obrigados, não tivéssemos a opção de não adorá-lo.
Muito pelo contrário, tanto é que no mundo em que vivemos existem pessoas que negam a existência do próprio Deus. Deus continua amando essa pessoa? É claro que sim. O amor de Deus é um amor incondicional. Às vezes até a gente não compreende muito esse tipo de amor, mas o amor que Deus tem é um amor perfeito, destituído de qualquer contaminação. E porque Deus ama, e porque Deus ampara, e porque Deus perdoa, e porque Deus é um Deus presente e quer se fazer presente na vida da gente, é que nós devemos olhar para esse Deus também com amor. Quando eu me relaciono com esse Deus, e a minha luta, se é que eu posso chamar assim, é tentar passar para todas as pessoas que o meu relacionamento com Deus vai me transformando de tal forma que eu começo a ficar mais parecido com esse Deus. Então eu começo a amar mais, eu começo a perdoar mais, eu começo a ser mais gentil com as pessoas, porque a fonte desse tipo de atribuição, que são frutos do Espírito Santo, é Cristo Jesus. É inevitável para o cristão se relacionar com esse Deus. O relacionamento com esse Deus é fundamental para que nós tenhamos relações mais saudáveis uns com os outros, que possamos amar as pessoas exatamente como elas são. É um desafio isso, mas só nos relacionando com Deus que teremos a possibilidade de assim fazermos. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, melhor eu me relaciono com os meus irmãos, com as pessoas, com aqueles que estão perto de mim. Exatamente, pastor. Agora, tem muitas formas de se conhecer a Deus, né? A Bíblia, por exemplo, é a revelação de Deus para a gente, onde nós podemos conhecê-lo. A própria natureza. Mas a natureza, né, pastor Samuel? Agora, a gente pode conhecer muito sobre Deus através dela. A dela. gente deve se lembrar que quando Deus criou o ambiente, o planeta, criou o homem, ali havia um ambiente perfeito para que esse relacionamento acontecesse de forma harmoniosa e feliz. Mas entrou o pecado. Então, na medida em que entra o pecado, já o relacionamento do próprio homem com Deus foi afetado, o homem teve medo, se escondeu de Deus. A gente vai ver que em seguida a natureza sofre também com a entrada do pecado. A maneira como o homem passa a se relacionar com o homem, ali Adão e Eva, já um culpa o outro pelo pecado. Depois nós vamos ver os primeiros dois irmãos, um matando o outro. Então a gente vê que nós temos o grande desafio hoje, porque uma vez que Deus criou esse ambiente perfeito para um relacionamento de amor, de respeito, entrou o pecado e obliterou aquilo que era o plano original. E o grande papel nosso hoje é trabalhar para restaurar esse relacionamento do homem com Deus, do homem com o seu semelhante e do próprio cuidado que o homem deve ter com toda a obra da criação. Isso é fundamental para nós hoje como cristãos, vivendo num período onde há tanta violência, onde se faz tanto mal às pessoas, as drogas, bebida. Então há várias maneiras de você afetar o próprio ser humano e sem dizer do desrespeito com a natureza, a devastação das fontes naturais de recursos. Nós como cristãos temos que ter responsabilidade, até porque a Bíblia diz que Deus vai julgar aqueles que destroem a terra, né? Exatamente, isso é fundamental para a gente entender isso, né? Deus criou a natureza para que através desse relacionamento também com a natureza, a gente possa entender melhor esse Deus extraordinário e maravilhoso que nós temos. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já. De volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Você que está ligando a sua televisão agora, fique sabendo que nós estamos começando uma nova temporada aqui no programa. Vamos estudar um tema especial a partir dessa semana, que é como nós podemos ajudar aqueles que estão em necessidade. No tema dessa semana, estamos conversando sobre Deus criou, com os nossos amigos que visitam o programa, pastores que vieram lá do Oeste Paulista, os pastores Marivaldo e Samuel. Uma alegria recebê-los aqui. Mas antes de nós retomarmos o nosso estudo da palavra, eu quero apresentar para vocês o curso bíblico Princípios que nós oferecemos aqui no programa. Já há muitos anos eu tenho o privilégio de oferecer esse curso para vocês. São 100 páginas coloridas de temas doutrinários da Bíblia, como, por exemplo, o amor de Deus, a criação, o perdão, a salvação. E essa série Princípios é uma série que você poderá receber gratuitamente em sua casa. Basta você ligar para o telefone 21 27 31 21 e você solicitar o seu curso bíblico. Ou em nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, você vai clicar numa imagem exatamente como essa aqui, que vai estar à direita do seu vídeo,
e ali você vai poder solicitar o seu curso. É de graça, um conteúdo extraordinário que vai fazer um bem muito grande para a sua vida espiritual e de sua família, tá bom? Entre em contato, vai ser um prazer enviar para você, para sua casa ou para o endereço que você estiver indicando. Pastores amigos, estamos aqui nesse estudo inicial dessa temporada, juntamente com os nossos amigos em casa, de um tema que vai ser extraordinário. E estamos estudando agora Deus criou. E o pastor Samuel estava falando agora há pouco, pastor Marivaldo, a respeito de que nós podemos conhecer muito sobre o Deus Criador ao nos relacionarmos com a natureza, não é? A natureza é como se falasse para a gente, né? Verdade. Quando a gente vai em meio à natureza, a gente descansa, a gente volta tranquilo, com a mente tranquila. Mas quando a gente fica na agitação, por exemplo, das cidades, do desenvolvimento, até da tecnologia, nosso cérebro fica sempre cansado. Isso mostra que a natureza, ela recria na gente o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, não é? É isso mesmo. Pastor, a natureza, ela revela de uma forma muito bonita a bondade do Senhor, a misericórdia, a generosidade do Senhor. Quando você lê o livro de Gênesis e você vai vendo o processo da criação, quer dizer, pelo poder da palavra de Deus, tudo passou a existir. Nesse item, em especial, eu vejo a grandeza de Deus. Do nada, Deus fala e tudo acontece. Uma coisa de cada vez, porque de uma forma muito organizada Ele foi criando todas as coisas. E é interessante notarmos que, ao final de cada elemento criado, Deus dizia o seguinte: é bom, é bom. No verso 31 do capítulo 1 do livro de Gênesis, ele diz o seguinte: eis que tudo que faço, eis que é muito bom. O muito bom de Deus é um muito bom perfeito, é um muito bom que não precisa de retoques, porque foi o Deus Criador, mantenedor, o Deus perfeito que criou todas essas coisas. Eu fico assim pensando em como deveria ser aquele espaço, aquele jardim que tinha acabado de sair das mãos de Deus, a perfeição das plantas, das flores, a perfeição dos animais. E é interessante nós notarmos também que para o homem, Deus não disse assim, haja o homem, mas Deus criou o homem com as suas próprias mãos, soprou nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. A obra da criação de Deus é o ser humano. E quando o ser humano tem um contato com a obra criadora de Deus, com tudo aquilo que Deus criou, o homem fica maravilhado, o homem fica encantado com tudo aquilo que Deus havia acabado de criar. Hoje, de uma forma muito assim, até pálida, um pouco distorcida por causa da entrada do pecado, a natureza ainda revela esse amor, essa bondade, essa generosidade de Deus. Ainda tem muita coisa bonita, muita né, coisa. Quando a gente olha para as estrelas no céu, quando a gente vai em uma floresta, quando a gente vê um jardim bem cuidado, ali está a mão de Deus, ali está a mão criadora de Deus. Exatamente. Isso mostra para a gente, pastor Samuel, que quando a gente olha para esse mundo tão distorcido e tão destruído pelo homem, chega a dar saudade, né? Desse jardim do Éden que nós perdemos o contato, não tivemos o privilégio de viver nele, mesmo sem termos morado lá, nós que vivemos nesse mundo pós-moderno, chega a dar saudades de podermos estar nesse jardim, né? Eu vivi no interior e cresci num ambiente mais rural. Eu me lembro, pastor Lanza, da casinha do sítio onde eu vivi quando criança. E você sabe, as pessoas deixaram a área rural e veio para a cidade. Depois de muitos anos mais tarde, um dia eu voltei àquela casinha lá no sítio onde eu vivi parte da infância. E quando eu vi aquilo abandonado, destruído, aquilo deu uma dor tremenda, uma saudade de relembrar o tempo que eu vivi lá. Eu fico imaginando no coração de Deus, Ele que criou tudo perfeito, não havia nenhum rastro, nenhum sinal de mal, de maldade. E depois de tantos anos de pecado, a gente vê o mundo do jeito que está hoje. E daí o desafio que temos como igreja de colocar no coração do homem o desejo, porque Deus disse que vai restaurar o Éden. Deus vai restaurar tudo. Nós teremos o privilégio de um dia morar num Éden melhor do que aquele primeiro. Mas ainda assim, mesmo depois de todos esses anos de pecado, degradação, a natureza ainda revela Deus. É claro que a gente tem que ter essa percepção de que o pecado, ele entrou e nem tudo hoje é perfeito. Porque obviamente que algumas pessoas olham para a natureza hoje e vê
o que existe nela, e às vezes assim, mas Deus criou isso? Não, Deus criou perfeito, não havia nenhum mal, e depois do pecado isso foi afetado. E o trabalho nosso é procurar, na medida do possível, restaurar a imagem natural, perfeita, inicial, que Deus tinha sonhado para esse planeta. E isso me chama a atenção, pastor Samuel, pelo seguinte, porque mesmo vivendo em regiões destruídas, onde a natureza está destruída, a gente ainda vive no interior de São Paulo, por exemplo, e ali a gente vê muita beleza, muita beleza. Mas mesmo quem vive em grandes capitais, tem jardins, tem parques bonitos, muito bem feitos. Mesmo assim, dá para você ver um vislumbre do amor de Deus. Com certeza. Mas eu vejo muito da mão de Deus quando o homem destrói e vem alguém e começa a preservar aquilo que um outro ser humano destruiu, e em poucos anos aquela vida toma conta de novo. A terra é cheia de vida, não é? Verdade. Quando a gente volta a preservar, volta a dar valor, parece que a terra retoma aquela beleza que está intrínseca, né? Parece que é natural a natureza se recuperar quando o homem permite, pelo menos, que isso aconteça, né, pastor Marivaldo? É verdade. Em consequência do pecado, nós nos tornamos seres humanos que ainda precisa da presença total de Deus na nossa vida para que nós tenhamos atos de bondade. Nós temos uma propensão natural a fazer o que é errado, a destruir e não construir. É aquele relacionamento que nós falamos no início, é a nossa amizade com Deus que nos dá condições de podermos olhar para a própria natureza como uma obra criadora de Deus. Então, preservá-la ou até tentar com as nossas próprias mãos, com os nossos esforços, com as nossas possibilidades, preservar e reconstruir aquilo que foi destruído. Mas eu gostaria de ler um verso da Bíblia, se o senhor Claro, permite. por favor. Mateus capítulo 6, o verso 26, que diz assim, olha: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Aí o verso 28 diz assim, olha: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Verso 29, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Pastor, quando eu leio esse versinho, ou esses versinhos, eu fico assim, muito feliz com o cuidado de Deus para comigo e para com cada ser humano na face da terra. Deus diz assim, olha para aquilo que eu criei, olhe para as aves, olhe para as plantas, olha para tudo isso, olha, se eu cuido de tudo isso, que é uma obra criadora minha, imagine como eu vou cuidar de você num momento desse tempo onde as pessoas estão muito ansiosas, preocupadas, desenvolvem algumas síndromes que são terríveis para a vida delas. O Senhor está nos chamando novamente o seguinte: presta atenção em mim. Se eu cuido dessas coisas todas, eu cuido de você também. Se eu cuido dessas coisas todas, do passarinho, se eu cuido da plantinha, eu cuido de você também, porque você é a obra-prima da minha criação. Eu particularmente fico maravilhado com esse cuidado que Deus tem com cada um de nós, pastor. Agora, Isso é incrível mesmo, né? a maneira como Deus cuida envolve a maneira como eu também me envolvo nesse processo. Porque Deus vai de fato ajudar e vai manter as pessoas que estão passando por dificuldade. Ele vai fazer isso através de mim. Então, uma vez que eu sou um mordomo dessa terra, eu devo cuidar do planeta. Hoje se fala muito de cuidar do meio ambiente, das fontes naturais de recursos, e devemos entender que temos a responsabilidade de cuidar do planeta, mas começa criando a responsabilidade primária de cuidar do meu semelhante. Agora, Então, você nós falou a palavra temos- mordomo aí. Nesse contexto aqui do nosso manual de estudos, nós estamos aqui nesse momento no ponto relacionado à terça-feira. Aqui diz que o título é Mordomos da Terra. O que seria isso? O que significa essa palavra mordomo da terra? É que o mordomo é aquele que está encarregado de administrar o bem que ele recebeu do seu Senhor. E quando Deus criou a terra perfeita, plena, ele colocou nas mãos de Adão e deu a ele a responsabilidade de ser o mordomo, o administrador daqueles bens. E de maneira então que Adão deveria cuidar daquilo. Hoje essa responsabilidade é nossa, então nós temos o dever e ao mesmo tempo o privilégio de cuidar da natureza, de cuidar do semelhante. Então quando o pastor Marivaldo diz
que Deus vai cuidar dos pequeninos, dizendo assim, confia em mim, Deus cuida mesmo. Agora, Deus nos envolve nesse processo. A responsabilidade de cuidar do outro também é minha. Eu sou a mão ajudadora de Deus para servir esse meu irmão que está em dificuldade, que passa por situações difíceis nesse mundo de pecado. Nós devemos ser mordomos de Deus, cuidando da natureza e cuidando, inclusive, do próprio semelhante. Exatamente. Bom, esse é um ponto extraordinário, né? Se nós somos mordomos, nós recebemos isso de presente das mãos de Deus, somos responsáveis. Ele vai pedir conta. E ele vai pedir conta. E aí que eu chego, pastor Marivaldo. Deus, ele foi muito corajoso, né? Porque o espírito humano, apesar de que Adão e Eva não tinham pecado ainda, eles receberam a terra como mordomos, Deus, ele corria esse risco, né, do homem falhar e destruir essa beleza, né, esse ecossistema, essa terra fantástica, tudo que ele criou para a gente. Deus teve muita coragem em deixar o ser humano como mordomo, mas ele devia ter algumas lições, né? O que você acha que Deus queria ensinar para o ser humano ao delegar esse ato de ser mordomo da terra? Primeiro ponto, Deus ama e por isso Ele criou. O amor envolve também confiar e dar liberdade. Você não tem condições de amar se você não concede liberdade àquele que você ama. Então, a liberdade que Deus nos concedeu também foi pautada na confiança que Ele tinha que o ser humano deveria, então, cuidar de tudo aquilo que Ele havia criado, tá certo? Confiou e deu condições para que o homem pudesse ali cuidar de todo o jardim do Éden, pudesse colocar nomes nos animais. Adão, sua primeira tarefa foi exatamente essa. Enfim, Deus nunca pensou na possibilidade de criar o homem para que o homem pudesse viver em ociosidade. Deus não tolera o ocioso. Deus quer pessoas que se envolvem, Deus quer pessoas que trabalhem, Deus quer pessoas que estejam na lida, Deus quer pessoas que tenham iniciativa, tenham uma vida de intencionalidade, porque Deus nos criou para que pudéssemos ter uma vida de intencionalidade, a intenção de fazer o melhor possível para o meu semelhante, a intenção de fazer o melhor possível para tudo aquilo que Deus criou, a intenção de fazer o melhor possível com a minha vida, porque através da minha vida, vivendo com intencionalidade tal, eu posso exaltar, engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. Deus não nos criou para ociosidade. Deus nos criou para podermos para podermos cuidar de tudo aquilo que Ele, Deus, criou e colocou nas nossas mãos. Interessante. Eu creio que quando a gente recebe algo das mãos de Deus, como Ele nos confia isso como mordomos, a gente deve administrar de tal maneira que a gente multiplique esses recursos. Até a própria expressão lá no início, Deus disse assim, multiplicar e encher a terra. Eu não acredito que não era apenas o aspecto da multiplicação da espécie, mas de multiplicar os recursos e bens que Deus havia confiado a eles. Semelhante à parábola onde Deus confia talentos a alguns servos e eles administram esses talentos de maneira a multiplicar. Então, a terra que recebemos das mãos de Deus é a herança que Ele nos deu como filhos. Tem filho que recebe a herança dos pais e usam de maneira inapropriada, apenas desfruta dos bens e vai acabando, tornando escasso aquilo. Quando, na verdade, a gente deveria receber de uma herança, usar com responsabilidade e ainda multiplicar esses bens. Interessante, assim deveria ser. A terra, a criação toda de Deus, foi um grande presente de Deus para o homem, né? Uma herança. Uma herança fantástica. E aqui no nosso manual de estudos, na parte introdutória, lá no comecinho, já no primeiro bloco, a gente até nem falou sobre isso, mas cabe bem agora esse comentário. Lá diz o seguinte, você já deu um presente para alguém? Daqui a pouco essa pessoa que recebeu o presente, que custou o teu sacrifício, custou o teu dinheiro, né? Desprezou o presente. Desprezou o presente, né? Acho que aconteceu isso com o ser humano, né? Presente fantástico que foi a terra criada, perfeita, para que ele cuidasse, com o seu trabalho. Era uma herança perfeita, maravilhosa. Não deu muito valor, não. Que sentimento ruim tem o ser humano nesse sentido, né? E rejeitar um presente de Deus que Deus havia dado, Marivaldo. Imagine você, quando você emprega energia, quando você entrega seu tempo, seus recursos, para poder, de repente, construir alguma coisa, sabe, montar alguma coisa, enfim, elaborar, criar algum presente para dar para alguém, e você entrega esse presente e a pessoa joga no chão e quebra. O sentimento de frustração, o sentimento de tristeza, de chateação é muito grande.
é muito grande. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, quando olha para o ser humano, fazendo exatamente isso com o presente que Deus colocou nas mãos dele, homem, Deus pensa de uma forma rápida de poder fazer com que tudo aquilo pudesse ser restaurado. Olha que coisa interessante, o amor de Deus é tão maravilhoso, é tão grande, é algo que a gente não consegue mensurar exatamente. Esse amor é a mola propulsora de Deus no seu relacionamento para com o ser humano. Obviamente que Deus não fica feliz com aquela situação, mas Deus não fica remoendo aquela situação, muito pelo contrário, Ele estabelece condições para que o homem pudesse ser novamente reintegrado, reconduzido, recolocado, dar condições para que o homem possa ter uma nova oportunidade. Sim. Eu amo essa perspectiva de Deus de nunca desistir do ser humano. É maravilhoso, não desistiu de Adão e não desiste de cada um de nós. Não desiste. Agora, mesmo depois da entrada do pecado, que a gente vai falar já já um pouco sobre isso, essa terra arruinada, Deus ainda cobra da gente, né, pastor Samuel? Que a gente continue cuidando, claro, né, zelando daquilo que Ele deu. É que quando entrou o pecado, de certa forma, a terra que Deus havia confiado nas mãos do homem, o homem entregou nas mãos do diabo, de tal maneira que ele se intitula príncipe deste mundo. E o trabalho da restauração envolve Deus devolver ao homem aquele estado original. Então nós devemos trabalhar para que aquilo que foi o princípio, o propósito da criação, volte, onde o homem dominava sobre a terra com responsabilidade, e Deus usa a gente para que isso aconteça. Nós temos o dever de buscar isso cada dia. Exatamente. Bom, nós vamos para mais um intervalo e você não sai daí, porque nós voltamos em instantes para a conclusão do estudo dessa semana. Chegamos ao último bloco do programa dessa semana. Muito obrigado porque você está acompanhando o início dessa temporada, um tema que vai ser muito proveitoso para todos nós aqui no programa, em que o tema principal é Meus Pequeninos Irmãos Servindo aos Necessitados. E como introdução a esse grande tema de ajuda humana, ajuda humanitária, que nós vamos focar o restante dessa temporada, o autor da nossa lição, do nosso manual de estudos, o pastor Jonathan Duff, ele coloca aqui um pouco sobre o Deus Criador. Como Ele criou o mundo, como Ele criou o ser humano, como Ele nos deixou como mordomos, não é? Cuidadores desta terra para que nós pudéssemos cuidar. Mas nesse contexto todo de criação, de presente, o presente que Deus deu para a gente, que foi a terra, o homem parece-me que desprezou o presente e pecou, desobedeceu a Deus. Seria triste demais, e foi o que aconteceu, que não apenas a humanidade pagou o preço pelo pecado, mas também a natureza. Os animais começaram a morrer como os homens, a destruição total da natureza, a lei da entropia começou a tomar conta de tudo. Eu imagino que Adão e Eva devem ter ficado arrasados, né? Pela condição pessoal e pela condição que eles destinaram para o mundo, não é, pastor Marivaldo? Pastor Lanza, quando Adão e Eva puderam perceber as consequências de algumas escolhas erradas que eles fizeram, eles sofreram bastante com aquela situação. Quando as árvores começaram a perder suas folhas, quando uma tragédia aconteceu no seio familiar, porque os seus filhos tiveram dificuldades, problemas, e um tirou a vida do outro, quando Adão e Eva puderam perceber que eles não poderiam mais morar no Jardim do Éden, lugar esse que Deus havia planejado, arquitetado, elaborado para que eles pudessem ser ali felizes, quando eles puderam ver tudo aquilo que eles perderam em consequência da desobediência, eles ficaram muito tristes. Ficaram arrasados com toda aquela situação. E é natural que assim seja, porque a despeito deles terem errado, a despeito deles terem praticado algo que Deus disse para que eles não fizessem, ainda assim Deus conseguia tocar no coração daquele casal. Ainda assim Deus conseguia falar no coração deles da esperança de um dia tudo isso ser restaurado.
da esperança de um dia tudo isso ficar para trás. Mas eles deveriam entender o seguinte: eu posso fazer escolhas, eu posso tomar decisões. O que eu preciso é entender que as decisões, as escolhas que eu faço, elas trazem consequências. E as consequências eu não consigo mensurar. As consequências eu não posso escolher. Eu posso escolher o que eu vou decidir, eu posso fazer as minhas escolhas, mas as consequências eu tenho que assumi-las. Adão e Eva, e nós, por conseguinte, agora, sofremos as consequências de erros acontecidos lá no passado, que brotam e trazem as suas consequências até os dias de hoje. Então, quando a gente pensa no que poderia ter sido e no que é, a gente se entristece. Mas quando a gente pensa num Deus que é poderoso o suficiente para restaurar tudo isso e temos a convicção e a certeza de que Ele pode, há um conforto em nosso coração. Quando um dos irmãos foi abordado por Deus e dito assim para eles: olha, onde está teu irmão? E ele responde assim: olha, por acaso sou eu guardador do meu irmão? Pastor Lanza, nós somos sim guardadores do nosso irmão. Está implícito nessa pergunta a seguinte certeza: eu preciso cuidar do meu irmão, o meu irmão precisa cuidar de mim. Tem que haver entre nós um cuidado mútuo, para que nós possamos revelar a cada um de nós o poder maravilhoso do amor de Deus em nossas vidas. Esse é um ponto fantástico, né? Porque com a entrada do pecado, pastor Samuel, o que o ser humano se tornou foi um ser egoísta. Aliás, o egoísmo é a base, né, de todo mal, de todo o pecado. E ali, quando o mundo foi arruinado pelo pecado de Adão e Eva, eles foram transfigurados num outro ser. Já não eram mais aqueles seres tão amorosos e generosos como fruto da criação de Deus. Eles se tornaram, em alguns momentos, quase piores do que os animais, porque se eles tinham o poder da inteligência, do raciocínio, do livre-arbítrio, e eles destruindo, viram a destruição como fruto do seu pecado, eles se tornaram quase que piores do que os animais ali. Eu penso o seguinte, pastor Lanza, quando Deus criou o homem, Ele o fez à sua imagem, o homem deveria refletir a imagem de Deus. Isso envolve todos os atributos da bondade, da graça, a misericórdia de Deus, o amor. Quando o diabo introduz o pecado na raça humana, o propósito dele agora é fazer com que o homem passe a refletir a sua própria imagem, a imagem do diabo. Por isso que a gente vê ações e coisas nesse mundo de pessoas que estão longe de Deus e elas fazem coisas monstruosas, a tal ponto que você olha para uma pessoa dessa e você não consegue ver mais nela a imagem de Deus. Quando a gente fala de criação e alguém olha para o mundo imerso em tanta maldade, violência, catástrofes que acontecem, se a gente não tiver essa ideia de que o mundo foi tremendamente afetado e arruinado pelo pecado, a gente vai ter uma dificuldade de entender o mundo que a gente vive. E por isso muitos culpam a Deus. Quando vê uma pessoa, uma criança que nasce doente, quando vê alguém sofrendo por um problema que ele não tem culpa, é consequência do erro, do pecado que vem lá de trás, porque as nossas ações, essa maldade que está no mundo, ela traz consequências que afetam a todos. Exatamente. Então nós temos que ter essa consciência de que foi o diabo, foi o pecado que causou isso e não é culpa de Deus. Mas entendemos que vivemos num mundo arruinado pelo pecado e que traz consigo as suas consequências. Enfermidade, morte, dor, calamidades tais quais essas que a gente convive hoje nos tempos atuais. Exatamente. Bom, mas Deus os orientou, né, pastor Marivaldo? Com certeza. Para que eles se mantivessem afastados do inimigo, os orientou sobre os cuidados que eles deveriam ter para com a terra, com o jardim do Éden, que era o lar deles. Deus não os deixou sem nenhuma orientação. Não. E eles foram orientados para que eles pudessem ser esses mordomos, cuidassem, mas mesmo assim eles optaram por arruinarem aquele presente que Deus havia dado para eles. Pastor Lanza, eu vou repetir uma frase que eu disse logo no início. Do meu ponto de vista, a expressão máxima do amor de Deus é a liberdade que Ele nos concede. Adão e Eva foram criados como seres humanos livres, com livre arbítrio. São seres racionais, eram seres racionais como nós somos, nós pensamos, nós raciocinamos. Diferentemente dos animais que agem por instintos, nós conseguimos arquitetar todas as coisas, pensar em todas as coisas que vamos fazer. Quando Adão e Eva foram colocados no jardim, Deus os orientou de como eles deveriam proceder, do que eles deveriam se afastar, que eles deveriam estar sempre
perto um do outro, para que um pudesse ajudar o outro, para que um pudesse amparar o outro. Todas as orientações foram dadas a Adão e Eva. Deus não tem qualquer culpa na desobediência desse casal que foi colocado ali no Jardim do Éden. Você toca num ponto importante aí, pastor Samuel, que eu gostaria também de ouvir a sua opinião. Facilmente a gente percebe hoje as pessoas culpando a Deus. Historicamente, desde o Éden, o ser humano culpa a Deus, né? Se um filho nasce doente, por quê, meu Deus? Se você perde um ente querido, por quê? Por que o Senhor me permitiu isso? Eu que sempre fui tão fiel, estou sendo abalado com a morte ou com a doença. Por que será que o ser humano tem essa tendência de culpar o outro, de culpar a Deus, no caso, o seu Criador? Porque dentro do contexto do pecado, nós nos tornamos pessoas egocêntricas, egoístas. O espírito de humildade, que nos faria ter uma reflexão diferente, ele não existe num contexto de pecado. Então é muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro do que ter a humildade de assumir que o responsável por aquilo sou eu. É verdade que, em certo sentido, a gente tem problemas nesse mundo do qual eu não sou o responsável direto. É consequência do ambiente que a gente vive contaminado pelo pecado. Mas lá, quando aconteceu o problema no Éden, a gente vê que o pecado já produziu isso no coração do homem. De maneira que quando Deus chegou para Adão e disse assim, olha o que você fez. Ele disse, a culpa foi a mulher que você me deu. A mulher, quando Deus a aborda, diz assim, foi a serpente que o Senhor criou. Então nós temos isso como parte da natureza pecaminosa. A dificuldade jogar a culpa no outro. de assumir os nossos defeitos, de assumir as nossas falhas. E se a gente quer mudança, o primeiro passo é eu reconhecer que eu posso mudar, que eu preciso mudar, que com a ajuda de Deus eu posso ser melhor. E essa é a grande responsabilidade que nós temos. Há um texto aqui da lição que diz, ó, Deus como nosso Criador tem um direito sobre nós que requer dedicação de toda a nossa vida, inclusive nossa adoração, serviço e cuidado pelos outros. Somos de fato tutores do nosso irmão, por mais difícil, frustrante e inconveniente que isso seja. Então nós devemos assumir a nossa responsabilidade como parte do problema e assumir então agora a nossa responsabilidade como parte da solução. Porque de fato é muito mais fácil eu pôr a culpa no outro, porque quando eu culpo o outro, eu me isento também do dever de resolver o problema. Agora, quando eu me vejo como parte daquela situação, eu também sou responsável, então eu entendo que eu posso e eu devo fazer algo para mudar. Então Deus espera que a gente realmente assuma o nosso compromisso na restauração daquilo que foi perdido. Claro que em termos finais, é Deus que vai restaurar tudo. Claro. Mas enquanto ainda estamos nesse mundo, nós temos que, como servos de Deus, trabalhar para recuperar tudo aquilo que foi perdido até onde é possível. E as consequências a gente viu na família de Adão, não é, pastor Marivaldo? A gente sabe que Adão passou por grandes lutas, já com desentendimentos desde o início ali com a sua esposa, culpando também a sua esposa diante de Deus por aquilo que ela tinha feito, um pondo a culpa no outro, aquela coisa meio que a gente vê até os nossos dias, como disse o pastor Samuel. E ele passou por uma grande luta, já como fruto do seu pecado, a destruição da natureza, como você mesmo disse agora há pouco, e um filho se desentendendo com o outro e Caim matando o seu irmão Abel. É isso mesmo. É o primeiro registro de um assassinato na Bíblia, mesmo. Não é? É isso. Que sofrimento que Adão e Eva devem ter passado. Um desentendimento familiar tão grande, né? Pastor, eu costumo dizer o seguinte, a aceitação de Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, como Senhor da minha vida, a minha dedicação em ter uma vida de contínua comunhão com esse Deus, não é uma apólice de seguros contra problemas, contra dificuldades, Exato. contra intempéries que porventura venham a acontecer conosco. Também é verdade que aquilo que o pastor Samuel falou está aqui do nosso coração. A gente não está muito propenso a assumir e assimilar essas questões todas. A gente quer sempre se livrar, arrumar um culpado para essas coisas todas. Por isso que os porquês da vida ressoam muito no coração de cada pessoa na face da terra. Por que, Senhor, essa enfermidade chegou a mim? Eu sou fiel, eu vou à igreja, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que, Senhor, o acidente aconteceu com a minha filha? Por que, Senhor, o meu
casamento foi destruído. Porque são tantos os porquês da vida, pastor. São tantas as lutas em decorrência desse pecado que entrou nesse mundo, que a gente não consegue responder a todos os porquês. Só Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, pode nos dar condições de podermos transpor esses momentos difíceis. E eu vou dizer uma coisa a mais. A luta que cada um dos nossos irmãos tem para enfrentar, elas são as piores lutas, porque você não pode transferir a sua luta para o outro. Exato. É a sua luta, Exatamente. é a sua dor, é o seu problema. Mas uma coisa eu posso dizer. Pois não. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É isso aí. Foi por causa da destruição da terra que surgiu o plano da redenção. É isso. E a vitória que nós podemos ter em Cristo Jesus. Meus amigos, o nosso tempo acabou, viu? Eu quero agradecer a vocês por estarem com a gente aqui no Lições da Bíblia, por terem vindo. Obrigado pelos conceitos que vocês trabalharam aqui no programa. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro tema aqui do programa desta nova temporada. Na semana que vem, vamos estudar um pouco desse plano de Deus para um mundo melhor depois do mundo que foi arruinado. Esperamos ter vocês novamente com a gente. Um forte abraço e até lá.